Paz aos irmãos. Bom, esse vídeo que vocês vão ver agora é a prova cabal, né? A confissão da Congregação Cristã no Brasil de que eles se auto-intitulam a graça de Deus, a salvação, usurpando assim os atributos de Jesus Cristo, né? Que diz que Ele é a salvação, Ele é a graça, né? Ele é o caminho, Ele é a vida. Porque graça, irmão, e salvação é uma coisa só. Tá? Elas estão juntas. Por quê? Né? Você só é salvo pela graça. E a graça só é graça se salva. Então, se você diz que é um desses dois, você usurpou que foi dado ao nome de Jesus. Tá bom? Então, irmão, eu quero que vocês assistam com bastante atenção, tá? Com bastante atenção e veja a maior mentira e o maior engano que a Congregação Cristã no Brasil pode cometer contra o Evangelho de Jesus Cristo, contra a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, pessoal, abre o seu olho, vem para a verdade, sai da mentira, sai do engano. Só quem engana, irmão, é Satanás, tá? E ainda mais estando atrás de uma tribuna, dizendo estar falando pela voz de Deus, tá? Esse é a maior mentira, por causa do peso com que ela é cometida, tá? Estão atrás de uma tribuna, dizendo-se falar em nome de Deus, ou seja, pela voz de Deus, e falando esta enorme mentira, tá, irmão? Então, ninguém, irmão, será dado como inocente, tá? Depois que assiste um vídeo desse e vê pela prova viva e cabal que o espírito do engano e o espírito da mentira está levando muitos irmãos, está enganando muita gente dentro da congregação, tá bom? Deus que abençoe a todos. O ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, o senhor Cláudio Marsola, declarando isso em alto e bom som, né? Vamos ouvir. Que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião. A graça de Deus. Você viu aí, irmão? Que absurdo. Congregação é a graça de Deus. Irmão, atrelado a isso, irmão, ele está dizendo que a congregação é a salvação. Porque a graça de Deus é salvação, irmão. Quem está na graça está na salvação, irmão. Então, irmão, é uma mensagem mentirosa e enganosa religiosamente, tá? Ele está usurpando, irmão, a glória de Deus que foi dada unicamente em Jesus Cristo, que é a graça. Graça, irmão, não é um local. Graça não é uma denominação. A graça de Deus, ela não é composta, ou seja, se eu praticar todas as regras, se eu praticar toda a doutrina que está escrita na Bíblia, então eu vou ter a graça. Não, você não vai ter a graça de Deus. A graça é Jesus Cristo e ela é um favor imerecido. Tá? Lá, se não me falha a memória, Efésios capítulo 2, versículo 8, que é até bem conhecido, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que isso está querendo dizer, irmão? Está querendo que a graça é um dom de Deus. O homem não consegue, por isso que fala, não vem de vós, você não consegue, você nunca vai conseguir. Então, quando o apóstolo escreve isso, ele está dizendo nem que você for perfeito, nem que você seja um homem exatamente irrepreensível, né? Você não vai conseguir se salvar se não houver a graça de Deus, irmão. Jesus teve que vir a essa terra, morrer por nós, para que nós pudéssemos então receber a graça, irmão. Então não adianta, não existe homem nenhum na terra, ou religião nenhuma, irmão, se ele fala que a congregação não é uma religião, como não? Se ela tem todos os dogmas, ela tem todas as doutrinas, tem tudo, tem culto, né? Ela tem culto, ela tem frequência, tem tudo, irmão, tem ministros da igreja, né? Tem os seus pregadores, então ele mente, até filosoficamente, tá? Mente religiosamente, mente filosoficamente, porque a congregação é uma religião. Primeira mentira, e ela não é a graça. Segunda mentira. Então, para os
os irmãos nossos da congregação, que às vezes vêm aqui no meu canal e falam, mentira, a congregação não é a graça, lá não fala isso, lá nunca disse isso, é vocês quem estão falando. Está aqui, ó, a prova, tá? A prova da boca do seu próprio ancião. E isso reverbera em toda a membresia, mundo afora, irmão. Tá? Isso passa para os outros anciões, que eles passam a acreditar, aí passa para os cooperadores e vai passando para o povo. E aí você tem um povo num sentimento exclusivista, se achando donos da verdade, um povo que se acha únicos, escolhidos, zelosos e de boas obras, né? E então eles se sentem superiores às outras pessoas. Aí você tem um prato cheio para transformar o povo da congregação em um fariseu, irmão. Um homem cheio de justiça de si próprio, um homem capaz de alcançar a salvação e julgar qualquer outro, né, que não esteja junto com ele no mesmo caminho. Tá? Esse é o maior pecado, um dos maiores. Essa é a mãe de todas as mentiras dentro da congregação cristã no Brasil. Essa é a maior de todas as mentiras. Essa é a mãe de todos os enganos do povo que está ali dentro, na sua sinceridade, no seu amor, tá? E eles acreditam nisso e eles compram essa ideia, tá? De que a congregação é a graça de Deus, irmão. Isso é o maior dos maiores absurdos. Graça é salvação, irmão. Nenhuma denominação é salvação. Nenhuma denominação tem a posse da salvação. Porque a salvação e graça está tudo em um só, Jesus Cristo, irmão. Né? Você creu de todo o seu puro e sincero coração, crie. Você sentiu que o Senhor, ele te visitou, encheu o seu coração com a presença do seu bom Espírito? Sim. Então você agora está agraciado. Você agora faz parte da salvação. Você agora faz parte da graça de Deus. Isso não importa aonde você esteja, nem a denominação que você esteja frequentando, né? Essa é a maior mentira. Está provado aqui, irmão. Está provado, tá? Que a congregação se auto-intitula a graça de Deus, né? Esse aqui é o líder máximo da congregação, o ancião presidente, né? E aí fica a prova, irmão, cabal, tá? De que a congregação cristã no Brasil se autodeclara, irmão, a dona da graça. E eles tentam elevar isso a tal modo, irmão, que ele diz que não, congregação não é religião. Né? A congregação não é religião, nós não somos religiosos, nós somos a graça. Então, irmão, é isso quem deveria acabar. Começando ali, ó, no ancião presidente, tá? Porque enquanto continuar isso, irmão, ela só vai desviar cada vez mais da verdade. Isso é mentira. Isso está provado agora. Mentira e mentira. Tá, irmãos? E isso deve acabar, porque isso aqui, irmão, é desviar as pessoas da verdade. Vocês estão desviando-as de Jesus Cristo. Observa que dentro dos cultos da congregação não se fala mais o nome de Jesus Cristo. Não se fala de espontânea vontade o nome de Jesus. O nome de Jesus ele só é lembrado, irmão, nas frases obrigatórias, frases que fazem parte do rito litúrgico do culto, na abertura do culto, na hora da oração, aquelas coisas. Mas falar de livre e espontânea vontade não se fala. Lá se fala sim da denominação. Lá se fala sim, né, em mensagem subliminar, que a congregação é a graça. Só que hoje ele não mandou essa mensagem subliminar. Ele falou em alto bom som e literalmente que a congregação é a graça de Deus. Essa é a maior mentira de todas, irmão. E é a mãe de todas as mentiras ali de dentro. Esse vídeo é para te dizer, acorda você que dorme. Você está sendo enganado. Está na hora de você se libertar disso, irmão. E servir a Jesus Cristo. Deixa de ser servo da CCB. Seja servo de Jesus Cristo. Anuncie a verdade. Tudo que eu estou falando aqui, irmão, está baseado e respaldado nas Escrituras, irmãos. Mas tem gente que prefere acreditar nesta pessoa que está mentindo, irmão. Ele acredita na mentira. O resultado dessa mentira é as pessoas acreditar incondicionalmente, irmão, em tudo que o homem fala estando atrás de uma tribuna, né? Mesmo que aquilo seja provado. Isso gera sentimentos de homens sem misericórdia e sem nenhuma compaixão. Eles são inaptos para
para orientar o povo. Eles são inaptos para ler a Bíblia, porque não conhecem a Bíblia. Desperta, irmão. Acorda. Isso aqui é Deus quem está fazendo isso, está mostrando essas coisas. Essa pandemia trouxe eles aqui, para a internet, para que pudéssemos então expor as mentiras e os enganos pregados na congregação cristã no Brasil. Essa é a maior de todas as mentiras. E você que está ouvindo esse vídeo, irmão, você que é cooperador, ancião e compactua disso aqui, você também mente para o povo. Ou porque os omissos. Aliás, se você não faz nada, irmão, e continua nisso aí, você é omisso e você também vai estar complicando a sua própria salvação. Porque todo aquele, irmão, que vê o erro e não faz nada é omisso e compactua com aquele pecado. Isso é bíblico, tá? Eu estou citando Bíblia. Graça e salvação é a mesma coisa. Seremos salvos pela graça. Não tem salvação se não for pela graça. E a graça não é nada se ela não salva. Entendeu? Então, automaticamente, ele também diz: aqui é a salvação. Aqui não é como qualquer outra denominação. Aqui é a salvação. Ou seja, o que ele está fazendo com isso, irmão? Ele está se auto-intitulando, irmão, o líder da salvação. E ao mesmo tempo desmerecendo qualquer outro tipo de denominação. Essa é a maior mentira ensinada e pregada dentro da congregação cristã no Brasil. Tá? E essa é a mãe, porque dessa, irmão, começam a surgir outras e outras, que vêm exatamente da pessoa acreditar que lá é a graça de Deus. Então eles se colocam atrás daquela tribuna, dizendo-se santos, que eles são santificados, que eles estão purificados ali atrás, para então determinar na vida do povo tudo que o povo tem que fazer, acreditar. E esse é um dos maiores crimes e engano, tá? Fica esse alerta para você. Acorda, irmão. Passou da hora de acordar. Chega disso. Isso causou muitos males. Muita gente morreu, tá? Pessoas que acreditou nisso daqui e perdeu a liberdade lá dentro, se mataram. Outras estão em manicômio. Outras estão dentro de casa com vários problemas psicológicos graves e sérios, tá? Tem famílias destruídas. Irmão, todo tipo de má sorte, de confusão, e de transtornos é esse tipo de crença. Esse tipo de discurso causou, irmão. Ele não tem noção de que isso aí reverbera no povo, irmão, com um impacto muito grande, irmão. Muito forte, causando males, mortes materiais, morte da carne, morte espiritual, transtornos, que levam-se a vida toda, irmão, tá? Então chegou a hora, povo, acorda, Não compactua mais com isso, não leve isso para frente, isso não é de Deus, isso é mentira, irmão. Só o diabo profere mentira, o diabo engana, o diabo veio mudar a verdade em mentira, irmão. Tá? Ele veio trocar a verdade e colocar mentira no lugar. Isso se chama engano. Tá enganando o povo. Esse espírito que falou aqui na boca dele agora não é de Deus, irmão. Porque o Espírito de Deus não mente, não engana, não deturpa e também não destitui de Cristo a sua glória merecida que ele alcançou através do seu próprio sacrifício, morrendo no madeiro de cruz. Jesus, irmão, ele sim, ele é o único que pode se intitular, irmão, eu sou a verdade, a vida e o caminho. E ninguém vem ao Pai se não vier por mim, tá? Isso que ele está fazendo, ele está usurpando, irmão, esses atributos de Cristo, tá? Se você troca o gênero feminino, que é congregação, igreja, e coloca o gênero masculino, irmão, você vai ver que então ele usurpou exatamente os mesmos atributos. Nessa fala, ele está dizendo, a congregação é o caminho, a congregação é a salvação, a congregação é a vida, tá? Mentira! Vocês estão roubando os atributos de Jesus Cristo, mentirosos e enganadores, e vocês darão conta. E todos vocês, irmãos,
que professam isso atrás de uma tribuna, vocês que compram essa mentira e vão atrás de uma tribuna, seja a igreja que for, a mais pequenininha que for, mas se você está passando isso para frente, você também é cúmplice dessa mentira e desse engano. Chegou a hora da verdade a vir, irmão. Já demorou a verdade, mas ela veio, irmão. E o Senhor não vai deixar que isso continue mais. Deus não se agrada disso. Isso é mentira. Isso está diminuindo o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus, irmão, ele não é uma religião. Jesus, ele não é dominado pelo Marsola, porque aqui ele está falando, aqui é a graça. Nós somos a salvação. E tudo isso está sobre o meu domínio, né? Mentiroso. E vocês vão dar conta de tudo o que aconteceu com o povo através dessa crença mentirosa que vocês incutiram nas pessoas. Tá bom? Acorda, irmãos. Acorda e trabalha, irmão, para que isso não vá mais à frente, irmão. Freia isso daí, porque a mentira e o engano é do diabo e só quem leva ela para frente são os filhos do diabo. Tá bom, irmão? Vem para a verdade, irmão. Vem para Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Se você anuncia que Jesus é o caminho, Jesus é a graça, Jesus é a vida, Jesus é a salvação, você está pregando o verdadeiro evangelho. Se você diz isso, você está ensinando o povo no caminho da verdade. Se você não diz isso, irmão, você está mentindo. E se você diz ao contrário, também está mentindo, irmão. Tá? O omisso é cúmplice desse homem. O omisso é cúmplice desse engano e dessa mentira deslavada. Acorda tu que dorme. Deus abençoe.